BH Pode Mais. Salve, salve BH! Esse é o BH Pode Mais, o podcast sobre Belo Horizonte. Simples assim. Esse é uma programação desenvolvida pelo PCdoB de Belo Horizonte. Eu sou Wesley Cantel, sou secretário de comunicação do partido aqui em BH. E hoje a gente vai conversar aqui, uma conversa super massa, com um convidado muito bacana e experiente, que vai trazer vários elementos aí sobre, principalmente as questões de educação e também meio ambiente em Belo Horizonte. Mas estou aqui para receber essa pessoa, já vou falar quem é. Mas eu estou aqui também com a Luana Ramalho, que é a nossa secretária de mobilização e movimentos populares do partido, que vai ser essa co-host aqui hoje conosco. E nós vamos juntos receber Gilson Reis. Obrigado. Né? Obrigado pelo convite. Estamos aí nesse processo de discussão sobre meio ambiente, educação, uma nova pauta para a sociedade brasileira, né? Principalmente questão ambiental. Vamos debater Belo Horizonte aqui e mostrar os caminhos que a gente está pensando aí para a nossa cidade. Bom demais, Gilson. Pessoal, os recadinhos de sempre aí de início, lembrar de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, principalmente de enviar a essa conversa aqui para quem você puder. Então envia aí nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, publica lá, printa aqui a nossa tela, coloca onde você puder mesmo, no Telegram, enfim, espalha essa conversa aí que é muito importante. O Gilson, pessoal, é um dos nossos pré-candidatos a vereador e mais do que isso, né, uma forte liderança de Belo Horizonte, com uma história riquíssima, já foi vereador, enfim, nós vamos bater um papo sobre diversos aspectos aí da experiência e sugar um pouco da experiência do Gilson nessa construção desse debate contínuo, né, da construção da nossa cidade, da nossa Belo Horizonte. Então, Gilson, estou muito grato de você estar aqui com a gente, poder ter essa conversa aqui, né, do BH Pode Mais, que é além de ser o nome do nosso podcast, é o nosso mote também, né, porque a gente acredita bastante nisso. Então, muito satisfeito mesmo de estar te recebendo aqui hoje. Eu queria te dar parabéns. Acho que o PCdoB avança na questão da comunicação. Acho que isso é um exemplo muito, muito legal, né, porque a comunicação hoje ela tem um papel fundamental e estratégico na construção dos pensamentos, né, mais avançados da sociedade, e um podcast como esse pode ajudar muito nessa construção. Nós vivemos um mundo do fake news, né, rasa, e na medida que a gente tem a capacidade de construir ideias, debates mais aprofundados, isso leva a sociedade a refletir, quem assiste, né? Então, parabéns, acho que isso é muito legal e é uma forma da gente alcançar novos paradigmas da comunicação e do conhecimento dos problemas que nós enfrentamos na cidade de Belo Horizonte. Tamo junto. Ô Gilson, você tem se envolvido bastante nos últimos tempos, acho que uma pauta que é essencial para Belo Horizonte, que é essa questão ambiental, né? A gente já vivencia, né, os efeitos da mudança climática, Belo Horizonte já convive com eventos extremos, né, a gente tem episódios de chuvas, enfim, que destroem diversas infraestruturas repetitivamente, né, cada ano na nossa cidade. Tem ilha de calor já acontecendo, longos períodos de seca. E para piorar, agora um processo nos últimos anos de ataque à Serra do Curral, que eu tenho visto você se empenhando bastante. Eu queria que você contasse um pouco para a gente assim, como que tá, em que pé está essa situação e da sua visão também sobre essa pauta ambiental em Belo Horizonte. Olha, primeiro assim, eu sou graduado em biologia, né? Então sim, a gente sempre teve muito acesso à questão das informações e já há algum tempo o tema do meio ambiente vem ganhando corpo, ganhando vida, ganhando importância não somente na sociedade, mas também na pauta política do país e do mundo, diria, né? E essa história ela começa há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, onde nós fizemos um grande movimento aqui na Serra do Cipó. Todos conhecem a Serra do Cipó, uma área de importância muito grande, ambiental, ela é uma região com muita água. Ela é parte do espinhaço, né? Porque o espinhaço se divide em duas, aqui na Serra do Curral e na Serra do Cipó. A mesma cadeia montanhosa, que é a parte mais larga da Serra do Espinhaço, é justamente essa área aqui de Belo Horizonte, em torno de 100 quilômetros de diferença. E naquela época nós conseguimos, numa luta muito forte, travada pelos estudantes na época, foi a maioria estudantes que nós embancamos, professores, estudantes da PUC, da Federal, do Isabela. Nós organizamos um grande movimento em defesa da Serra do Cipó. E naquele ano, no período ali pré-constituinte, governo Sarney, nós conseguimos fazer o Parque Nacional da Serra do Cipó, que até hoje está preservado. Nós temos uma área muito enorme, muito grande,
de muitos rios, cachoeiras, vegetações preservadas. Isso foi o início de uma luta minha ao longo da minha vida. Então, depois dali nós entramos em vários movimentos ambientalistas, não somente nas serras de Minas, mas também em áreas de defesa dos animais. Uma luta que nós travamos logo depois disso. Eu lembro que havia um ataque no zoológico de Belo Horizonte, havia um ataque de pessoas matando os bichos no zoológico. E nós construímos um movimento, uma construção, que nós ficamos 2 anos dentro do zoológico, com 150 alunos dessas 3 faculdades, fazendo educação ambiental e demonstrando a importância daqueles animais. Então isso começa a ganhar corpo e depois disso, muitas outras na Serra da Moeda, contra a mineração, Serra do Curral, mais recentemente, onde eu presidi a primeira e única CPI organizada em Minas Gerais. Nós temos centenas de mineradoras que operam nesse estado, e nós conseguimos implantar uma CPI. Eu era vereador em Belo Horizonte, presidi essa CPI, nós conseguimos pela primeira vez instalar uma CPI e fechar uma mineradora a partir da CPI, que é a Empabra, aqui na Serra do Curral. Isso ganhou relevo, importância do ponto de vista político, e a gente tem trabalhado nesse processo também, não somente na Serra do Curral, mas Belo Horizonte hoje deve ter demandas, pelo menos umas 10 a 15 demandas de comunidades que lutam pelas áreas verdes, como a Mata do Planalto, a Mata da região oeste aqui, que é uma importância também estratégica, uma região muito pouco, com pouca vegetação, a Mata do Lareira. Portanto, nós temos um conjunto de ações na área de matas e na área de rios abertos, né? Sim. Nós temos o Cercadinho, o Onça, que nós queremos transformar em rios abertos. E mais do que isso, eu como vereador, eu apresentei um projeto de lei que nós queríamos abrir os rios da cidade. Sim. Inclusive é um projeto de lei aprovado, onde nós identificamos todos os rios da cidade, numa perspectiva de debater um assunto que os rios pudessem ser resgatados para o bem da cidade, e nesse contexto também dessa crise climática que nós vivemos. E a gente, a partir de informações que vão sendo acumuladas, o Brasil tem em torno de 1.300 municípios que vivem numa situação de bastante, vamos dizer assim, no limite de uma situação de uma crise mais profunda, como ocorreu no Rio Grande do Sul recentemente, e Belo Horizonte está entre essas 1.320 cidades. Ou seja, Belo Horizonte tem problemas estruturais ambientais e que a gente precisa tratar. Então, acho que são temas que deverão vir para o debate político, já está no debate político, mas a partir de agora ele deve ganhar contornos ainda mais fortes. Por isso que é importante também que o PCdoB possa debater o assunto. Nunca foi uma pauta muito clara para dentro do partido, mas penso que esse momento da história nos remete a aprofundar o debate, construir ideias e apresentar alternativas para a gente poder enfrentar essa crise e essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui agora no pleno inverno, temperatura de 32, 33 graus. Eu fico pensando o que vai acontecer no verão se essa coisa continuar da forma como está. Sem contar, né, Luana, que essa coisa do inverno, Gilson, outro dia eu estava escutando na rádio, tem já não sei quantos dias, né, recorde aí de que não ganha uma gota de água em Belo Horizonte, né, de chuva. Então, são esses períodos também mais longos de seca que e vem sucedidos desses eventos catastróficos de grandes volumes d'água, e que essas iniciativas como a que você citou agora, que foi sua, do destamponamento aí dos rios, né, de abertura dos rios, seria fundamental a gente pensar isso não a longo prazo mais, porque já passou essa época, né, Gilson? Agora já uma coisa mais de curto e médio prazo, porque chegou a mudança, né, Luana? Não, acho que é fundamental esse tema, né? A gente vive em uma cidade, né, em um estado que enfrenta uma mineração predatória, né, que é o caso da Serra do Curral. Acho que é importante passar pelo tema da Serra do Curral, né, que lá existe abastecimentos de água que atinge até 40% do abastecimento total de água em Belo Horizonte, e em meio de uma crise climática, uma sociedade que ainda tem dificuldades neste tema, né? Então, acho que é importante a gente se debruçar. Belo Horizonte é uma cidade construída em cima de rios, né? E que a gente viu aí nos últimos anos desastres extremos, né? O que vem acontecendo hoje em grande escala no Rio Grande do Sul, né? É o que a gente vive aqui há alguns anos, né? Então, eu acho que é preciso a gente pensar
as novas formas, né, de lidar com essas ações climáticas, com esse novo momento que a gente vem vivendo. E o Gilson tem sido aí um grande guerreiro nessa pauta, né? Eu acho que não só da Serra do Curral, mas como ele apresentou aqui, a Mata do Planalto e outras várias. Belo Horizonte era uma cidade até pouco tempo com premiações de a cidade mais arborizada do Brasil, né? Então, eu acho que é isso, né? Quais os desafios que a gente tem para conviver com essa questão da natureza, né? Com esses problemas hoje que a gente vem enfrentando do homem com a natureza, né? E que a gente já está sentindo na pele, né? Quais são os desafios, Gilson? Olha, Belo Horizonte é um fenômeno climático que já foi estudado muito e agora continua sendo estudado porque tem importância do ponto de vista da qualidade de vida. Belo Horizonte é cercada, moldurada pela Serra do Curral, e nesse período do ano nós temos um problema chamado inversão térmica. Sim. Porque a camada de ar frio ela fica estacionada e a de ar quente não consegue subir. E a poluição fica estacionada na cidade. A gente às vezes levanta de manhã, ou pelo meio-dia, vê uma cidade meio cinzenta, porque a parte da poluição não consegue sobrepor, porque a Serra do Curral ela limita a transposição dessa poluição. E o combate a isso somente é possível na medida que a gente tem uma grande capacidade de cobertura de vegetação, né? Um ambiente de vegetação bastante extenso, que ajuda a absorver parte desses elementos físicos, né, presentes na atmosfera e consegue reduzir um pouco a capacidade de implicações à vida da saúde, enfim, um conjunto de questões que envolve esse processo. Então, você disse aqui o problema da arborização da cidade. Nós fomos uma cidade chamada Cidade Jardim, já foi considerado como isso. É lógico, nos primórdios da sua fundação, porque a cidade ela se dava em torno da Avenida do Contorno. Para além disso, eram fazendas, estruturas que tinham uma outra situação, uma área rural, eu diria. E já a partir dos anos 60, a cidade começa a urbanizar e ampliar. Né, já o governo Juscelino Kubitschek, quando é criada Antônio Casa, a Lagoa da Pampulha, então ela começa a expandir e a expansão ela vem também destruindo essas áreas verdes. Então nós temos muito poucas áreas verdes remanescentes daquele período e cada vez mais o capital especulativo, imobiliário, as grandes construtoras, cada vez mais buscando essas áreas que foram preservadas pela luta da cidade para construir condomínios de luxo, criar estruturas capazes de alimentar, né, essa visão daqueles que destroem, mas querem viver num ambiente qualificado em detrimento daqueles que preservam e ficam excluídos desse movimento. Sim. A questão dos rios é uma outra questão importante. As grandes cidades do Brasil, normalmente elas são criadas na beira de grandes rios. Sim. Você vai para a Europa, né, Buenos Aires, as grandes cidades do Brasil e do mundo, elas são construídas nesse ambiente de grandes rios, porque a questão hídrica ela é fundamental para a sobrevivência e para o avanço dessas cidades. Belo Horizonte não tem um grande rio, nunca teve. Nós tivemos pequenos ribeirões, né? É uma região com pouca capacidade hídrica. No seu entorno nós temos o rio Paraupeba, mas circula na bacia, depois da Serra do Curral. Sim. E o Vélez, que vai também depois na bacia, mais para o gado já Sabará. Então Belo Horizonte tem essa deficiência de água, deficiência hídrica. E cada vez mais, como diz aqui a Luana, a exploração do minério na serra ataca uma parte do lençol freático. A questão que envolve a região metropolitana de Nova Lima, onde nós temos ali um potencial de água que é distribuído, também está sob ataque, e as mineradoras vêm rebaixando cada vez mais o lençol freático. Então o que nós temos como nós falamos, da possibilidade de uma crise climática em Belo Horizonte nesse próximo período, ela advém muito da incapacidade nossa de enfrentar os problemas da qualidade do ar, que vai sendo cada vez mais piorada, a questão da água, porque nós poderemos ter um colapso de água no próximo período nessa cidade. Imagina 3 milhões de pessoas sem água para sobreviver. E nós temos um outro problema, que é o problema da arborização. O atual prefeito, por exemplo, a política dele é destruir árvores. Né? Cortar árvores, como aconteceu no Stock Car da Pampulha e outros movimentos que têm ocorrido. Então nós temos aí que fazer uma luta, na minha avaliação, uma luta para reflorestar essa cidade, garantir as áreas verdes que estão ainda protegidas para que a gente possa transformar em parques e garantir essas qualidades, que a gente possa definitivamente acabar com a mineração da Serra do Curral e criar ali o Parque Nacional da Serra do Curral.
Aliás, daqui a pouco nós estaremos com a ministra Marina numa reunião agora à tarde, convocada às 18h30, onde nós vamos cobrar da Marina a criação do Parque Nacional que possa pegar toda essa região e que ela seja preservada. Porque grande parte delas já foram destruídas. Sim. Nós temos exploração minerária aqui há 80 anos. E ela exauriu. Hoje não existe a menor possibilidade, porque a cidade também ela foi se aproximando da mineração. Você pega o alto do Taquaril, a região da região, toda a região oeste aqui, ela é profundamente atingida por mineração. Adoecimento de crianças, problema da poluição, problema de caminhões que passam geralmente perturbando as pessoas, acidentes um atrás do outro. Então, não é mais possível pensar numa cidade desse tamanho com a mineração que possa criar um conjunto de problemas. Então, nós temos muitos desafios e penso que no debate sobre a estratégia política para a cidade de Belo Horizonte para os próximos 30 anos, e por isso que eu considero essa eleição talvez as mais importantes para a cidade, esse tema tem que vir com muita força. Sim. No programa de governo do candidato executivo, esse debate tem que ir para a Câmara Municipal. Nós temos que ter um plano de manejo ambiental da cidade de Belo Horizonte para que a gente possa garantir minimamente a sobrevivência de milhões de pessoas no próximo período, que poderá criar, como eu disse anteriormente, um colapso na cidade, criar muitas dificuldades. Então, um desafio, e por isso que eu iniciei dizendo, né, nos meus já quase 40 anos de PCdoB, nós nunca tivemos um debate aprofundado sobre o tema. Né? Ele não estava colocado na agenda política. E acho que essa agenda sobre a questão ambiental ela deve entrar com muita força, porque eu considero que os comunistas precisam compreender que o problema do capitalismo, da exploração, do processo de exploração do meio ambiente para poder produzir mercadoria para o consumo cada vez mais exacerbado da sociedade, não pode e não deve ser o nosso caminho. Nós precisamos pensar no desenvolvimento sustentável e que a gente possa relacionar com o meio ambiente, né, e com a sociedade como um todo num projeto mais estratégico de cidade. Então, acho que isso está colocado na pauta política. É lógico que não é só essa, mas essa é uma das pautas políticas que nós precisamos tratar e colocá-la com certa relevância no debate político. Não tem dúvida, viu, Gilson? Eu não compartilho demais. Eu estava até pensando aqui, você tocou essa questão da mineração, né? Sabe, eu gosto de comentar, eu tenho um dos defeitos meus, ser economista, né? Eu trabalho com isso, tem, né, atuação acadêmica e tal. Eu tenho até estudo sobre isso, relativizando ao efeito, inclusive, econômico da mineração. Porque às vezes as pessoas estão me escutando, mas aí fica aquele dilema falso, né? Mas aí tem uma questão é importante proteger a serra, o ambiente, em função não só do ambiente etéreo, que é a coisa que está lá atrás, não é por causa da nossa vida mesmo, é questão de abastecimento de água, é muito prático. Há poucos anos atrás, nós sofremos uma crise hídrica tremenda e não foi fácil de resolver. Nessa época eu estava até no governo e eu sei até como que foi difícil, né? Mas tem a própria questão da mineração enquanto atividade econômica, que não traz lá retornos tão grandes assim, não. Traz muita destruição, pouco emprego, praticamente nenhum avanço em tecnologia, porque tudo já é importado e no esquema voltado para a exportação do minério, o retorno é muito pequeno, né? A visão predatória, né? A mineração bastante. De Minas Gerais é neste estilo, visando lucro em detrimento de qualquer coisa. Exatamente. Eu estou para dizer até que um parque na Serra do Curral de proteção, um parque nacional, que tem atividades acopladas, inclusive de pesquisa da biodiversidade, pode trazer um retorno econômico muito maior do que a atividade minerária. Eu fiz uma pós-graduação na Unicamp nos anos 90 de economia brasileira. E dentro dos elementos havia uma discussão sobre o projeto de desenvolvimento brasileiro e um dos temas era a questão da mineração. Eu lembro que a gente discutia na Unicamp, aqueles debates intermináveis, né? A questão da contabilidade ambiental e econômica. Sim. É uma discussão em torno de quais são as possibilidades de desenvolvimento vinculado ao desenvolvimento da economia e quais seriam os prejuízos que poderiam causar. Então, é uma certa contabilidade econômica ambiental. E, no caso da mineração, a depender da forma como é feita e onde é feita, essa contabilidade é negativa. Sim. No caso aqui da Serra do Cipó, eu não tenho dúvida, a gente não fez estudo mais aprofundado sobre isso, mas, por exemplo, na Serra do Curral, a Impabra, que é a empresa que explorando minério aqui agora, ela tinha em torno de 200 e poucos trabalhadores. Sim. Fixo da empresa não passava de 30, e o resto terceirizado e caminhoneiros que fazem o trabalho de deslocamento do minério. A gente teve um supermercado, não importa o nome, um supermercado criado de tamanho médio para grande, que tinha mais de 300 funcionários. Ou seja, o supermercado ele gerou mais emprego
e mais renda para o município do que a própria mineração. E por que isso? Porque a mineração, além de trazer os seus prejuízos ambientais, econômicos, tem a Lei Candir, do governo Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu que produtos que são exportados, produtos primários exportados do Brasil para fora, não pagam imposto. Então o que aconteceu? Você tem uma exploração, você não gera emprego, não gera renda e não gera receita para o município. Nem o retorno fiscal não contém. E aí nós temos uma situação que é mais draconiana ainda. Eu fiz um relatório, quando eu era vereador, sobre a Lei Candir e os impactos dela na economia brasileira. Entreguei até para o Pimentel, era governador. Sim. E nós chegamos a um cálculo de 120 bilhões de reais, que era a dívida que a União tinha com o município, aliás, com o Estado de Minas Gerais, nesse período de 96 até recentemente. No governo Collor, aliás, no governo Bolsonaro e no governo Zema, que está reclamando aí a questão da questão fiscal do Estado, eles fizeram um acordo. Sabe quanto virou os 120 bilhões no acordo firmado entre o governador Zema e o presidente Bolsonaro? Pior que eu sei, 8,8 bilhões. Dividido até 2030. Exatamente. Ou seja, nós estamos num debate, numa crise fiscal do Estado. A União devia, porque houve uma recomposição depois que uma parte desses valores deveria ser recomposto pela União e redistribuído aos estados, no caso Minas e Pará, que são os dois principais, e eles fizeram um acordo que não foi nem 10% do valor que era devido a Minas Gerais. Então essa é a relação. Por exemplo, você tem uma mineradora, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, ela vem na mineração uma vez no ano para medir quanto que foi tirado de minério. Eles nem sabem quanto foi tirado. Nós estamos falando de 120 bilhões, é uma perspectiva construída pela empresa. No declarado, de faturamento. É o que é declarado. Então, com certeza, os 120 bilhões é 300 e 400 bilhões que foram retirados aqui e não pagaram um centavo de imposto. A sociedade não sabe, o Estado não fiscaliza, a União não fiscaliza, e tudo sob interesse do grande capital. Então, na prática, isso é uma tragédia, né? Inclusive, eles estavam fazendo extração irregular agora. Teve vários deputados foram. Eu acho que o Gil, você participou disso. Sim. Que foi uma batida noturna lá, os caminhões tirando minério. Mas tem uma lógica, porque como a Vale do Rio Doce é a principal, e ela exporta, e ela hoje está fazendo a seguinte lógica. Ela não quer sujar a mão dela, porque é uma empresa multinacional, e ela precisa dar resposta ao mercado internacional até para vender. Então, quem pratica o trabalho criminoso, sujo, são as pequenas empresas que pegam o minério, joga para a Vale pega a ferrovia, que ficou por conta da Vale na privatização, manda para fora e a Vale fica limpa, enquanto as outras mineradoras, as cabeças de porco, vão fazer um trabalho sujo e vão distribuindo minério para o mundo afora. Então essa que é a lógica também da mineração aqui em Minas Gerais e no Brasil como um todo, né? Ô Gilson, você teve uma participação muito importante também quando você estava na Câmara, que foi com relação à aprovação. Você estava falando dessa coisa do planejamento de Belo Horizonte e a questão ambiental, eu me recordei. Você teve uma atuação muito importante com relação à aprovação do plano diretor, né? Que trazia elementos, foi uma discussão dura demais, né? Continua sendo. E aquilo que a sociedade conseguiu aprovar de avançado, inclusive hoje, e são questões relativas a essa saúde ambiental da cidade, inclusive tem sofrido alguns reveses, né? Nessa última legislatura da Câmara Municipal. Eu considero que é um plano, assim, apesar, né, sempre fica alguma coisinha para trás, né? Mas foi uma questão avançada que a gente conseguiu aprovar. E eu tenho percebido outra coisa também, parece que a prefeitura tem tido dificuldade de implementar os elementos ali de proteção ambiental da cidade, né? Teve até o lançamento agora do refúgio climático, né? Tudo bem, tá lá e tal, mas a gente precisa de coisas de escala muito maior, né? Tem essa questão dos rios, mas a proteção das áreas verdes, mas tem questões ali, né, de proteção de área verde dentro do empreendimento imobiliário, para sistema de drenagem e tudo mais. Como é que foi esse assunto lá e, sim, perspectiva para agora, né, em termos de implementação? O plano diretor de Belo Horizonte é o plano diretor mais avançado construído na cidade e dos mais avançados do Brasil. Nós conseguimos aprovar, depois de muita luta política, foram quase 6 anos de luta política para poder aprovar o plano ao final das contas. Nós temos vários instrumentos de política urbana, né? A EIS, a área de preservação ambiental, encosta, descentralização da produção
material da cidade. O policentrismo, né? Criar outros polos, outras centralidades. Né? Nós derrotamos uma ideia que estava sendo colocada de criar os consórcios, operações consorciadas urbanas, que seria a concentração em áreas, que seria ali na oeste e na região da Lagoinha. Então nós fizemos muitos enfrentamentos, conseguimos aprovar o plano e alguns instrumentos de política urbana, que foi atacado agora recentemente, que é a outorga onerosa. Sim. A outorga onerosa é uma forma como a construção civil deve pagar a cidade pelo aquilo que a cidade construiu. Nós estamos aqui na zona sul da cidade, nós estamos vendo vários prédios aqui. Toda a infraestrutura criada nessa região foi feita pelo município de Belo Horizonte. Sim. Escola, hospitais, água, esgoto, vegetação, parques. Porque normalmente essa região é uma região muito mais rica nos elementos urbanos que são destinados à sociedade. Se a gente vai migrando para a região da periferia, isso vai diminuindo em escala bastante profunda. Então essas pessoas que moram aqui, elas precisam pagar ao município aquilo que foi feito de virtuoso aqui nessa região. E quando você constrói um prédio aqui, você precisa bancar uma parte dessa infraestrutura criada e retornar à cidade. Então a outorga onerosa tem como objetivo criar um fundo municipal que tinha o objetivo de produzir moradias populares. Sim. Defender as áreas ambientais, inclusive em projetos ambientais. O Fundo de Centralidades, né? Justamente. E isso foi atacado. Esse foi o principal ataque na Câmara Municipal, que eles reduziram pela metade o fundo. Belo Horizonte devia ter agora, no primeiro ano de execução, em torno de 100 milhões de reais do fundo. São Paulo recolheu quase 800 milhões no primeiro ano. Ou seja, eles atacaram aquilo que seria um dos elementos centrais, né, da política urbana, que seria tirar daqueles que têm, principalmente das construtoras que operam na cidade, e distribuir para as pessoas mais pobres. Sim. E para proteção ambiental. Isso não foi feito. E outros elementos, por exemplo, nós temos a AES, que é a área de interesse social da cidade, nós temos mais ou menos 300 mil famílias na cidade de Belo Horizonte que não têm seus imóveis regularizados. No plano diretor, nós definimos que em torno de 4 anos, a prefeitura deve fazer um grande movimento interno, de contratação de arquitetos, de pessoas que pudessem capacitar para poder regularizar grande parte dessas moradias. Sim. Muito pouco foi feito até hoje. Então, ou seja, continua ainda, nós temos um plano diretor avançado, com instrumentos importantes, conseguimos fazer a outorga e depois foi diminuída, as AEs, mas infelizmente nós não conseguimos ainda avançar naquilo que foi dado à cidade de Belo Horizonte, que foi um plano bastante avançado. Espero que no próximo período, nós temos que ter uma nova conferência no ano que vem, nós vamos ter que enfrentar novamente o capital, que deve vir babando para cima da gente, a gente manter um plano, mas exigir que o poder público municipal possa avançar. É aquilo que eu falava, eu tenho, na minha perspectiva como candidato a vereador, eu tenho pensado vários elementos da gente pensar a cidade para que 30 anos. Sim. Outro elemento importante é justamente a construção urbana, ou seja, a gente precisa criar uma perspectiva de reconstruir essa cidade para todos os moradores e não para meia dúzia que vivem na Zona Sul. Sim. Então esse é o desafio e espero que a gente possa, novamente, num plano de governo, repensar a cidade, colocar o plano diretor para funcionar e as questões ambientais, novamente, porque quando nós aprovamos, na calada da noite, na última hora, eles conseguiram tirar algumas áreas de proteção verde da cidade. Por exemplo, nas encostas da serra, possivelmente da posição das mineradoras que atuaram na madrugada, um dia antes, para retirar algumas coisas do plano diretor. Mas tudo isso pode ser resgatado e a gente pensa que esse é um elemento também de debate. Aliás, nós temos muitos debates importantes, uma cidade muito carente de perspectiva, né? Não, sem dúvida. Agora, Luana, eu não consigo conversar com o Gilson sem falar de educação. O Gilson tem uma trajetória enorme também na educação, né? E inclusive é representante institucional, né? Tá nessa luta da educação, assim, né? De maneira contínua. E Belo Horizonte, eu acho que o Brasil está sofrendo um ataque, eu diria que um ataque, né? Revés, né? Um revés na questão da educação. A gente estava até falando, né, tem uma perspectiva pedagógica de plataformização da educação,
que eu digo até que é uma forma de pasteurização, mas também um ataque sobre a escola pública, né, Gilson? Eu queria até que a Luana comentasse um pouco disso, que ela é eterna liderança da juventude, dos estudantes também, mas e saber você também, assim, como esses desafios contemporâneos, né? Eu já contei vários episódios aqui do podcast, um debate que eu participei lá na Câmara Municipal, que eu fiquei assustadíssimo com a tentativa de implementação daquela disciplina do projeto de vida a partir de preceitos neoliberais e de fazer com que o jovem desista mesmo, assim, né? E eu fiquei muito preocupado. Mas diz aí, Luana, um pouquinho sobre isso também. Eu acho que a luta da educação, e o Gilson sabe bem aqui, é uma luta que perpassa, inclusive, pelo tema anterior que a gente está falando, né? Precisa de uma conscientização da população para o desenvolvimento, e o desenvolvimento perpassa pela educação, né? Hoje, em Belo Horizonte, eu acho que no Brasil inteiro, nós temos grandes desafios na educação, né? Muito ligado, né? Essa luta contra a privatização das escolas, né? Em São Paulo, a militarização das escolas, mas aqui em Belo Horizonte nós temos visto, né? Uma evasão gigante nas escolas, né? Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem pela frente, né? Eu queria mais que o Gilson aqui, como pré-candidato a vereador, pudesse falar um pouco aqui sobre os desafios da educação básica em Belo Horizonte, né? Qual é a luta, quais os desafios também, né, que a gente tem aí acompanhado dos professores, né, de desvalorização, de falta de investimento, de ter a educação aí como eu tenho, né, essa concepção de que a educação precisa ser o centro de um Brasil desenvolvido. Sei que o Gilson também tem essa visão, então queria que ele falasse um pouco aqui desses desafios, né? E agora, como a sua pré-candidatura aqui pretende apontar, né, colocar esse tema em questão. Olha, novamente, um tema estratégico para a cidade. A educação, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, né? Nós defendemos a tese, o PCdoB defende a tese de que a educação está envolvida num projeto nacional de desenvolvimento. Sim. Sem educação, você não constrói uma nação. Então, isso é um desafio permanente nosso e da sociedade, no sentido de transformar essa educação numa perspectiva de desenvolvimentista. Mas nós temos em Belo Horizonte elementos que estão presentes na disputa nacional, que esse ataque da extrema-direita, do fascismo, é presente na educação, porque a ação fascista ou neofascista, ela tem como principal elemento de ataque na sua construção a educação, né? Vamos ver o Milei lá na Argentina agora, o ataque à universidade, à escola, etc., e a cultura. Então são esses dois grandes movimentos que eles atacam na primeira hora. Sim. Porque querem apropriar desse espaço e introduzir os elementos do ódio, do conservadorismo. E aí nós temos um conjunto de questões que envolve o debate da educação, escola sem partido, ideologia de gênero, né? A questão da reformulação da base nacional comum curricular, os currículos, introdução de elementos neoconservadores, elementos ultraliberais. Sim. Então há uma compreensão de que é preciso esse capitalismo retrógrado que está presente hoje em aliança com o fascismo no Brasil, na Argentina e no mundo, que a última instância, vamos dizer assim, de possibilidades deles resolverem a crise estrutural do sistema capitalista, e utilizam-se dessa situação para poder agir de forma odiosa contra a sociedade, numa perspectiva de preservar o que resta desse sistema podre que é o capitalismo. Sim. Por isso nós lutamos pelo socialismo. E na luta específica da cidade de Belo Horizonte, há uma situação que nós precisamos rever, acho que quase tudo. Belo Horizonte foi, nos anos 90, a principal capital brasileira, aliás, a principal cidade brasileira de referência na educação básica, fundamental. Até então tinha o ensino médio naquele período, depois foi tirado, mas a educação infantil estava também em processo de entrada dentro do Sistema Nacional de Educação, porque ela até então era considerada como política assistencial. Sim. Depois que foi incluída como uma parte da educação. Mas podemos pegar os elementos. Por exemplo, em 90, a Lei Orgânica do Município estabeleceu que nós teríamos 30% do orçamento municipal para a educação.
No governo Márcio Lacerda foi reduzido para 25%, ou seja, nós perdemos um potencial enorme de financiamento da educação municipal de Belo Horizonte. Isso implica um conjunto de situações que foram derivadas a partir disso. Nós temos uma educação infantil que foi incorporada nos últimos anos como parte do processo educacional, e ao contrário de criar dezenas, centenas de MEI para a gente poder incluir essas crianças de 0 a 4 anos e de 4 a 6 anos na educação infantil, a política foi de criar aproximação e coligações, o nome chama... são essas parcerias, convênios com escolas conveniadas com setores da sociedade. Isso. Eu vou te falar que 80% estão na mão de igrejas neopentecostais, que é a relação que tem na Câmara dos Vereadores com as suas igrejas, e transformaram essas escolas num agrupamento de relação financeira e ideológica dentro da educação infantil. Nós temos uma situação, então nós temos aí hoje 300 e poucas escolas da rede própria do município e 300 e tantas da rede conveniada, ou seja, pau a pau a concepção. 50, nós tínhamos em 90 um projeto político-pedagógico. Você falava sobre o seu filho, né, sobre a necessidade de ter um projeto político-pedagógico. Que escola que eu estou levando meu filho? Quais são os conceitos que estão sendo colocados à disposição? Nós tínhamos lá uma chamada escola plural, né, que era uma escola que pensava a educação em etapas, que tinha presença de 2, 3 professores em sala de aula, tinham projetos elaborados pelos estudantes numa perspectiva de formação para além da formação básica, tinha um conceito de educação que vinculava a comunidade, que era uma escola integrada, porque além dela ser integrada com a comunidade, ela tinha uma percepção de que a escola se faz também com o seu entorno. Sim. Isso foi tudo destruído, o governo Márcio Lacerda de novo, que é o tal do boletim. Não sei se vocês lembram daquele debate do boletim, né? Não tem que ter o boletim, porque as pessoas achavam que o ciclo de 3 anos, que era a formação das crianças, devia ser destruído, e cada ano o cara ser aprovado ou não ser aprovado, para poder justificar, entre aspas, uma educação de qualidade. Os trabalhadores da educação totalmente desprovidos de direitos, de plano de carreira, de CAC salário. Tem muitos que não recebiam sequer o piso nacional, que já é muito baixo. Então nós temos um processo de deteriorização da qualificação desses professores. Nós temos uma escola que ainda não conseguiu resolver o problema da sua violência na escola, da escola e a escola, porque nós temos uma sociedade no seu entorno das escolas que acaba incorporando essa violência, e fica a escola completamente... refém dessa violência, porque o Estado, no caso do município, não cria uma perspectiva de resolver esses problemas. Então, assim, eu diria que nós temos um conjunto de problemas estruturais da educação, percebido pelos pais, percebido pelos professores, percebido pela sociedade, e que a gente precisa atacar. Então eu penso que também o próximo prefeito ele terá que ter um grande desafio da reconstrução da educação municipal de Belo Horizonte. Sim. Hoje nós não temos mais o ensino médio e nem o superior, que é lógico que não é função do município, mas há a possibilidade também de algum acompanhamento. Nós estávamos falando anteriormente, problema de EAD, agora a reforma do ensino médio, que vai também implicar, porque eles querem já apoderaram da educação superior através de EAD, dos 40% de aulas também na presencial. Agora querem tomar conta do ensino médio e vão vir também para a educação básica fundamental. Então acho que é um desafio e a gente precisa cada vez mais construir. E nós temos, por exemplo, o ano que vem, a Câmara Municipal vai discutir o Plano Municipal de Educação. Hoje nós não temos nenhum representante na Câmara vinculado à educação. Nenhum. Nós tínhamos a Macaé que saiu, virou deputada. Nenhum. Nós temos 25 pastores que estão discutindo educação na perspectiva do dinheiro e do retorno dos interesses dessa visão teocrática que eles aplicam na sociedade. Então, torna-se necessário não só um prefeito vinculado a um projeto de educação, mas uma Câmara também que possa pensar a educação e reconstruir a educação municipal em outra perspectiva. Então, muitos desafios colocados aí na questão educacional. Eu acho, inclusive, que é uma arena central esse debate da educação. Há pouco tempo, né, além de todos os problemas estruturais que o Gilson colocou, que agora, que foram se acumulando, né, ao longo dos últimos anos, chegou esse absurdo, né? Tem esse representante hoje que está aí na Câmara Federal, né? Mas era vereador até pouco tempo atrás, da extrema-direita, estava aí fazendo blitz, né? Como estilo esse MBL aí, fazendo blitz em escola para ver negócio de banheiro, né? Ser banheiro misto,
enfim, questões marginais e mais do que isso, disputando essa pauta pedagógica. Você sabe onde que surge essa discussão sobre banheiro misto na escola? Não. Porque é o seguinte, na educação infantil, o professor e os alunos e auxiliares, eles precisam ter um local para poder não somente limpar as crianças, que, né, fazem as suas necessidades, mas é um processo também educacional, que vai ensinar as crianças também a lidar com esses problemas, que é um problema que ela vai encarar pro resto da vida. Então, normalmente tem um espaço onde o professor, além de fazer o trabalho, o assistente também fazia o processo de educação, né? Fundamental. De construção. E eles começaram a falar que a escola estava criando banheiros unissex, unissex não, coletivo, e que a escola estava perdendo a capacidade, que os comunistas estavam deturpando a mente das crianças, e começaram um debate a partir daí. E ganhou não há nenhuma comprovação em nenhuma parte do Brasil onde que haja uma escola com banheiro misturado, meninos, meninas. Não existe isso. Então, assim, nós vivemos um período das chamadas fake news, que a mentira contada e reproduzida em escala por robôs e por estrutura que nós temos, cada vez mais vão colocando as mentiras como elemento afirmativo de política que não estão acontecendo. Pós-verdade. Né? Pós-verdade. Então, assim, esses são outros desafios, né? Nós temos muitos aí para poder encarar. Que coisa doida demais. Eu fiquei muito preocupado com essa questão da educação, também com essa perspectiva. E infelizmente, nas últimas gerações, abriram-se espaço para isso, né? Que é aquilo que você estava tocando também, que é a participação privada dentro da escola. E é privada e padronizada, né, Gilson? É uma tentativa de ocupar a parte pedagógica, a parte de criação, inclusive a parte de liberdade do professor, de conhecer a sua turma, de integrar com outras turmas e construir o projeto pedagógico e trazer isso tudo pronto de fora, pago pelo dinheiro público, né? Que é uma questão incrível. A gente está vendo o avanço disso agora muito forte em São Paulo, né? Inclusive com ligações espúrias, né, entre o próprio secretário com empresas que prestam esse serviço, e isso tomando a forma dessas parcerias com as entidades de organização da sociedade civil, mas que são a serviço desses grandes grupos empresariais que estão tomando conta da educação, né? Belo Horizonte, com a final da escola plural, que aconteceu um pouco mais de 10 anos, começou-se um debate sobre o boletim que eu falava aqui anteriormente, e começou também uma relação de entrega de materiais pedagógicos que são construídos por grandes estruturas empresariais. Por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, uma parte do material didático ofertado na rede municipal de Belo Horizonte já há uns 15, 20 anos, vem da Fundação Roberto Marinho. Descobriram um filão extraordinário, porque o orçamento da educação brasileira, se pegar a União, Estado e Município, deve chegar na ordem de 400 a 500 bilhões por ano. É uma grana muito grande. E o grande capital financeiro e capital industrial, viram que nesse universo teria muita possibilidade de abocanhar uma parte desse recurso. E estão em processo já, não começou agora, mas como eu falei, em Belo Horizonte já vem há 15, 20 anos. Com a plataformização, que são as plataformas através da educação de AD ou complementação, isso ganha ainda mais perspectiva. Então vai ter que ter construção de vários elementos que vão ser agregados a essas plataformas como oferta da educação. Inclusive de livros eletrônicos, livros paradidáticos, enfim, um conjunto de ações. E o que vai acontecer, que está acontecendo, é que essas fundações começam a apoderar da educação brasileira. Então nós temos dois movimentos hoje. O movimento da privatização da educação no que diz respeito ao projeto político-pedagógico, ou seja, a entrega de materiais pedagógicos e a uniformização desse material, e um outro aspecto da gestão das escolas públicas, entregue para os CIPs, para ONGs, normalmente ligada também a essas questões de igrejas e tal, para poder fazer a gestão. Então, São Paulo, quando nós estamos falando de privatização de São Paulo, veja só, nós estamos falando que o Estado de São Paulo está fazendo 30 escolas, me parece, através de PPP. Sim. Belo Horizonte já fez as PPPs da educação municipal há 20 anos atrás. Nós já privatizamos uma parte da educação. Inclusive foi uma CPI que eu desenvolvi da PPH Ativos. Exatamente. Que nós conseguimos reverter 37 milhões de reais para a prefeitura,
né? E conseguiu no governo do Calil, que eu fui líder do governo dele, demonstrei a ele as implicações e tiveram um desconto de 30%. Então, já há em Belo Horizonte a primeira experiência no Brasil de privatização das escolas foi feita pelo governo Márcio Lacerda. Via PBH ativos, um mecanismo de securitização absurdo. Justamente. Também, com altíssimas taxas. Justamente. Ou seja, encarece o processo de... Isso mereceria um outro programa para discutir sobre a questão da PBH ativa, que é um escândalo. Ali, né? Mas a privatização da educação brasileira, ela inicia-se em Belo Horizonte. Olha só. Na rede municipal de Belo Horizonte e nas UMEIs que vão ser criadas. São em torno de 40 UMEIs criadas. Então, o modelo que agora está sendo desenvolvido no Paraná, em São Paulo e outros lugares, é o modelo de Belo Horizonte, que nós combatemos, demonstrando os equívocos, né? E o volume de dinheiro que é dispensado dessas escolas, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar consciência nacional em torno desse tema. Nós vamos ter que ter um pulso firme demais, triste notícia, né? Que triste exemplo. É, muito ruim. Ô Gilson, passa rápido demais aqui, né? Nossa senhora, passa rápido, a conversa vai rendendo. Ó, eu faço sempre uma pergunta aqui pros convidados, que é o seguinte: pra gente valorizar a perspectiva do encontro nos espaços da cidade, cada um aqui sempre faz uma indicação. Então eu pergunto sempre onde a gente vai se encontrar aqui em BH. Hoje eu vou começar aqui pra Luana, a gente vai fechar com o Gilson. Luana, onde a gente vai se encontrar aqui em BH? Olha, em todos os cantos, viu? Mas eu acho que nós estamos com um mecanismo de encontro no PCdoB muito importante, que é às terças e quinta-feiras, na Praça 7, ouvindo o povo. Nosso pré-candidato aqui está lá com a gente todos os dias. Então vamos junto lá para construir um programa para BH. São terças e quintas a partir das 15 horas, né? A partir das 15 horas. Pessoal, vai lá. Passa lá na Praça 7, o pessoal tá lá, tá muito legal, viu lá, o Gilson tá lá presente, direto, o Luan também, daqui uns dias eu vou lá também. Vou até fazer uma programação especial aqui do BH Pode Mais, lá com a turma lá na Praça 7, tá muito massa. Ô Gilson, e assim, já partindo pro agradecimento, e também pra você falar pra gente onde a gente se encontra, mas também deixa o espaço aberto pra você dar a sua mensagem aí pro pessoal, agora nesse momento importante, né, desafio seu, e é um desafio coletivo, né, nosso aqui, dos camaradas do partido, em torno da sua pré-candidatura. Então, diz aí pra gente onde a gente vai se encontrar e dá sequência aí de como vai ser essa mobilização importante para a sua pré-candidatura. A Luana fala em encontro da Praça 7, eu já fui o rei da Praça 7, viu? Eu amo aquela Praça 7, os doidos, as pessoas que chegam, que querem discutir, é muito legal aquele ali, eu sempre gostei muito. Mas você sabe que um bom mineiro se encontra nos botecos, né? Tomando uma cachaçinha, comendo torresmo. Então nós vamos encontrar aí nos botecos, porque a filosofia mineira também, a construção das conspirações, das ideias também se constrói nos bares. Então vamos encontrar, no que falta é bar aqui, nós temos milhares, né? E a gente pode sentar, tomar uma cervejinha, bater o papo, que acho que também é uma forma de construir, né? E de reproduzir ideias para além dos espaços oficiais. Muito bom. E agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro. Acho que o nosso partido, o PCdoB, tem grandes desafios colocados para frente, muitos desafios, né? Eu penso que as eleições na França agora, as eleições na Inglaterra, criam um alento na sociedade quando o Mélenchon, o principal líder da esquerda mais radical, que eles chamam na França, em praça pública, depois das eleições, canta Internacional, muito e massa. Chama o povo a discutir elementos estruturais da sociedade contemporânea numa outra perspectiva, que não é o capitalismo. Então, eu acho que o debate sobre o socialismo está na ordem do dia, portanto, esse é um elemento importantíssimo e cada vez mais vai demonstrando que o caminho nosso, do Partido Comunista do Brasil, da nossa militância e da nossa organização, é confrontar a extrema-direita, porque essa traz problemas enormes às sociedades, nós temos experiências históricas sobre isso, mas fundamentalmente iniciar reiniciar, ou reconstruir, ou repensar os caminhos que nos levarão a uma sociedade socialista. Então acho que esse é um desafio colocado, porque na minha modesta avaliação o capitalismo está se exaurindo de forma muito acentuada. Essa é a crise americana. Quando eu olho a eleição do Biden com Trump, aquilo demonstra que isso não tem mais caminho, porque fim, né? A desmoralização total. E acho que nós temos como objetivo estratégico histórico, e o PCdoB, por ser um grande partido aqui na região, na região das Américas, o papel também de ajudar a pensar os elementos que vão estruturar esse novo tempo da humanidade, que é o socialismo. Então acho que isso é um desafio, e a questão ambiental, a questão da educação, a questão urbana,
tudo que nós conversamos aqui deve estar presente nesse debate. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. Se quiser conversar outro dia sobre PBH ativos e sobre a coisa, é um tema brilhante. Já tem tá muita marcado. confusão marcada nesse ambiente. Muito obrigado, um abraço para todos. Estamos na luta. E se não tem um candidato a vereador, tem aqui um vereador que tem capacidade para poder pensar, construir a cidade, ajudar a repensar Belo Horizonte. Muito obrigado. Muito bom, Gilson. Obrigadão. Valeu demais. Luana, valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa sorte aí, Gilson. Obrigado. Vai com tudo. Obrigado. Muito bom. E pessoal, para você que chegou até o final aqui nessa conversa maravilhosa, eu vou repetir, olha só, encaminha para todo mundo. Olha só, uma conversa rica como essa, ela merece furar a bolha, merece sair do ambiente mais íntimo ali, próximo àquelas pessoas que gostam da gente, mas para mandar para aqueles também que não são tão próximos, mas precisam refletir sobre os assuntos da cidade. E aqui vocês viram que foi uma conversa riquíssima, que certamente a gente vai voltar a ter novamente para tratar de outros assuntos mais. Então peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e envia para todo mundo. Beleza? Até a próxima, um beijão. BH pode mais. Isso aí.